Fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Edu, que também foi destaque na abertura ontem, devolveu os ganhos. Edu que reagiu bem, né? Na verdade, os papéis do setor, com as declarações aí do Nine, né? Volta fiéis, só que não. Volta mesmo para criar mais inadimplência. Então, aqui a gente tem ainda, o papel vai terminar o movimento, né? Tá aqui a barra grande, 19 de setembro, abertura essa em 10,69. Então, o caminho aqui que ela vai refazer, né? Porque ela engolfou o dia aqui anterior, né? Que foi a quinta-feira. Fechou ontem com 4,32, continuação aqui também, né? O OBV também vai confirmando o movimento, além do histograma. A semana para a Educ, né? Ela tinha aqui uma divergência, veio a 16, né? E ela tem um canal aqui de baixa. Deixa eu até colocar esse canal aqui, sabe? Não é canal de Fibo, não. Sempre me perco aqui nesse. Aqui, canal paralelo. Ela, desde que perdeu aqui, né? Tem um canalzinho aqui, ó. Esse canalzinho aqui, né? 27, perdeu aqui os 27,50. Deixa eu tirar esse troço daqui. Então, aqui, né, esse canal só vai ser confirmado nos R$18, o rompimento dele ainda. É só aqui que ele vai ser confirmado, porque muita gente confunde, né? O primeiro, a gente tem um canal aqui, vamos supor, né? Aí o primeiro candle que deixa a cabeça para fora aqui dessa linha superior, rompeu. Não, gente, não é assim que funciona. A gente tem zona importante ainda, né? A gente tem que procurar a zona mais próxima ali, que é importante. Neste caso, é o número inteiro, que é a faixa aqui de R$18. Inclusive, né, a gente tem março de 2020 aqui, logo aqui em cima, 19,50 ainda. Então, aqui, né, o primeiro movimento, ela vai romper aqui, se romper, né, os R$18, mas pelo visto, né, ela já está rejeitando aqui, rejeitando os 13,50, que é essa linha mediana, que também atua como resistência. Então, ela vem a caminho dessa barra grande, né, os 10,69. Então, aqui, né, o 18 confirma o movimento para voltar na abertura dessa barra grande, né, no máximo aqui, se aproximar de 21 para a Educ. Porque a Educ trabalhou durante muito tempo em 2020, né, e também em 2021, nesse triângulo simétrico. Está aqui março de 2020, né, que 57%, né, de queda, está aqui o movimento da pandemia, e aí ela só confirmou mesmo, né, esse rompimento em outubro de 2021, porque ela ainda voltou, ó, ela ainda voltou aqui a se aproximar desse triângulo, né, que seria aqui a faixa de 29. Muita pressão de venda, né, dezembro, janeiro, né, foi o falso pin-bar, onde ela não conseguiu testar essas sombras, lembrando que as sombras estão expostas ainda, tem a possibilidade do que voltar a 24, mas por enquanto, né, tá longe disso. Então, o movimento do ano está aqui, né, na faixa de R$23, 22,50. Deixou aqui um hangman em março, né, então, o movimento só começa a ganhar força em 18, né, antes disso não, esqueça. Por enquanto, a gente tem a faixa de 10,60, né? A mínima do ano dela é 10,55. Então,
10,50 é o principal suporte do papel. Se confirmar, a gente tem a barra grande aqui de janeiro, aliás, junho de 2016. A abertura dela é 9,45, né? Então, se perder esses 10,50, vem a 9,50 aqui, Duque, né? Esse é o movimento. Aí aqui sim, por simetria, é onde ela pode superar aqui os R$ 18, né? Para vir aqui a 21 começar a se aproximar do início do ano. Porque a abertura do ano, né, de 2022, está em 20,44. Então, para mim, ela vai renovar a mínima do ano ainda, até voltar nesses níveis aqui, né? Superar os 18, porque aqui a gente tem continuação também, ó. Clara, para o papel. E o trimestre também não foi lá grande coisa, né? Não foi grande coisa, apesar de estar verde aqui, mas houve prejuízo aí para o trimestre, claro, né? Com certeza. Vamos ver aí, né? O próximo governo é que vai salvar tudo, galera. Vamos lá. FIES, Bolsa Família. Faz o L, galera. Faz o L. É impressionante. Fechar isso aqui. Bom, a Pets, né, também testou sombra aí do movimento anterior, de quinta-feira, né, onde ela fechou com 1,15, mas na sexta 4,53, continuação forte aqui no histograma, né, então, para a próxima semana, né, a mínima foi 7,21, é onde ela testa essa mínima, né, ainda pode bater aqui o número inteiro, porque a gente tem continuação forte aí. O diário não mostra a tendência do papel, o diário só mostra a volatilidade, ou seja, né, qual é a força que está atuando aí? Compra ou venda? Venda. Então, né, o que ele está mostrando aqui é que o movimento de venda está alto, né? A força vendedora está alto aqui. Então, pode continuar o movimento prévio. Ó. Semana idem, olha o ABV. Mês, idem, né? A mínima dela, por enquanto, é 7,21. Então, para mim, ela ainda vai testar os R$ 7, né? Porque aqui eu projetei o movimento de janeiro, né? Como ela perdeu aqui, o papel perdeu a mínima, inclusive tinha aqui o movimento de estreia dela, foi setembro, né? Outubro ela renovou com 13,65, então acabou rompendo os 13,50, né? Confirmou aqui, deu gatilho em maio e confirmou em junho. Então, aqui o 100% é R$ 8,07, que ela já testou aqui em outubro. Agora está confirmando, né, e pode testar os R$ 7 para começar a reagir. E o próximo suporte é 4,72, ou seja, né, além dos R$ 7, ela ainda pode testar aqui os 5. Pode vir a R$ 5 aqui a Pets. A gente tem aqui o número inteiro antes, né, mais importante. Que aqui, olha, o OBV está esgaçado aí para baixo. Por enquanto, a gente tem R$ 7 aí para testar, além da mínima da semana, né? Ó, a máxima ficou em 8,50. Então, a mínima da semana, né, ela testa e ainda vai bater o número inteiro, porque aqui a continuação é forte, ó. Esse último movimento dela aqui, essa pequena recuperação em final de outubro, que foi que deu o movimento aí das declarações, né, Ah, não, confundindo aí com o Pets. Mas aqui foi o fim de outubro, né? Movimento muito pequeno aqui no 8,50, ela reverteu no início de novembro. Então, a gente tem, olha, movimento muito fraco aí, né? Um peidinho que ela deu aí já para o fim de outubro, início de novembro reverteu. Assim, no segundo turno, né, entrou houve maior entrada de estrangeiro. Porque o estrangeiro, gente, o estrangeiro, assim, independentemente de eleição, de tensão política, do escambau, o
que a gente tem é especulação. Então, tem muito setor e muito papel sobrevendido. E é claro, né? Entra aí, vem o estrangeiro, porque o estrangeiro não quer. Ele não quer. É como se você fosse numa balada hoje, né? Conhecesse alguém, tá? Fica com a pessoa. E amanhã a pessoa não vai ligar, né? Você conheceu assim, pegou a pessoa ali no aleatório, né? Conheceu, ficou, deu uns beijinhos. Pronto, só foi aquela noite, né? Acabou ali. Então, no outro dia a pessoa não vai te ligar. O estrangeiro é a mesma coisa, né? Ele vai lá, saca o dinheiro, tchau. Vai lá, saca o dinheiro e tchau. Não tem investimento. Investimento é diferente, né? E por mais agora que entre fluxo estrangeiro, né? O Nine dá jeito, né, de minar aí a festa, né? E foi o que aconteceu. Então não houve pressão de compra suficiente aqui para o papel, né? Caminho, né? Agora R$ 7 aqui para Pets. Bom, Vale já mostrei, liderando o movimento negativo, né? Suzano e Klabin também. Vamos ver celulose. Bom, Klabin deu um movimento jeitoso aqui, né? Nos 44, quando ela voltou a superar aqui no início de outubro, né? A gente tem média flat de 200 aqui em 51,50, pode voltar para cá. Vamos olhar aqui na semana, ó. Treino diário, né? Ela mostrou aqui, tinha aqui uma divergência, mas divergência escondida, onde ela continuou o movimento e voltou a 58. Na semana, né? Ela está aqui no 38,2, que é a faixa dos R$ 56. Mas, né, a gente tem a barra grande da semana anterior, que é a abertura aqui no 54,50. Primeira tentativa aqui de reversão, né, antes dela refazer esse vazio e voltar à média, porque ela está deixando sombra. Então, aqui ela volta no 54, 58, até confirmar o caminho, né? Porque daqui ela pode reverter para voltar na média, né? Aqui no 52. Primeiro movimento. Aqui ainda não confirma, né, totalmente essa reversão, porque ela precisa confirmar esse número inteiro, né? Ela ainda tem caminho até essa barra grande aqui, de março, né, desse ano. A abertura dela está no 63, outro nível de FIBO aqui, que é o 50%. Mas, pelo que a gente vê aqui, barra grande, né, e um grande vazio, ela vai buscar, vai entrar correção aqui sim, né? Ela pode reverter nesse 58, mesmo porque a gente tem suporte aqui ainda, né? Que é o 52, que é ali onde está a média, né? A média está flat ali nesse número inteiro. O OBV também não confirma, histograma não confirma. Então, vai entrar a reversão aí, sim, senhor, para o papel. Olha, no mês, a gente tem barra grande também no mês de outubro, abertura está aqui nos 44,68, né? A mínima do ano dela é 41,90, né? Ou seja, faixa de R$ 42. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vou marcar os 42 aqui. É sempre bom marcar, porque só falando assim, a pessoa fica sem uma noção, né? Tá aqui. Aqui eu tenho o movimento de 2020, né? Tá aqui janeiro, a máxima 44,23. Por isso também a gente tem, já entrou pressão de compra aqui. Tem o movimento aqui de maio, né? Tá aqui março, né? Pandemia. Março, abril. Maio, né? Ela deu essa esticada aqui no 50, mas reverteu logo, né? Devolveu os ganhos. E só foi confirmar de novo em agosto, né? De 2020. Então, ela já neutralizou a sombra. Agora, aqui depende dos 42, a mínima histórica dela, né? Por enquanto, mínima histórica não, mínima do ano. Agora, se ela romper aqui essa mínima, ela pode renovar aqui nos 34. Começa a atuar na sombra também de março de 2020, e a gente tem esse movimento aqui de 2018.
Deixa eu marcar aqui. 34, vou botar outra cor aqui. Ok. Pronto. ED, ela vem a 34. Onde foi onde ela começou a reagir também em 2020, né? Aqui me dá a continuação no mês, ó. Porque apesar do histograma ter, né, ter ficado vermelho aqui, as linhas não confirmaram, as médias não confirmaram, né? Então, o máximo aqui foi o... Porque a gente ainda tem pressão de compra aqui nos 44, que é o movimento aqui de 2020, né? Início do ano. Por isso já entra a pressão de compra ali. Então, aqui o caminho para ela, né, é o movimento aí de março, né? A gente tem longa sombra, é os 50% que eu mostrei, a faixa de R$ 63. Só que para isso eu acredito que vai entrar um movimento aqui de correção. Ela tá aqui nesse zigue-zague, né? Para tentar ampliar movimento. Porque a máxima dela é 77,97, né? Março de 2021. Então, essa é a possibilidade aí para Suzano, né? Esses papéis também dependem do dólar, né? A variação cambial também diz muito, né, para esses papéis. Se o real, né, se valorizar mais, elas levam cacetada, claro. Então, se o dólar reagir, elas vão junto. E aí, Klabin, né? Klabin também essa foi outra empresa, né, também que apoiou aí, que apoia o Nine, né? Klabin apresentou o resultado, ficou aqui acima da estimativa, lucração, na receita. Mas a Klabin aqui, pelo que a gente vê, né? Klabin formou fundo duplo em 17,50, né? Fez o primeiro movimento aqui no fim de julho, depois voltou no final de setembro, em outubro é que começou né, com as eleições aí, veio o primeiro turno, né? Começou a reagir melhor, o mercado reagiu, né? Com a possibilidade aí, de Bolsonaro, né? O mercado reagiu bem em outubro, começou a reagir bem. E aí ela formou fundo duplo para refazer o movimento anterior, né? Voltar em 23. Ela ainda não confirmou, apesar de ter testado aqui, né? Se aproximado de 24. Ainda não confirmou esses R$ 23, eu preciso de mais um candle aqui de alta, né? Para confirmar esse rompimento. Então, aqui ela refez o movimento anterior, faixa dos 23. Como houve esse rompimento, ela vai voltar nesses 21 outra vez, né? A gente tem aqui a divergência, né? Mais divergência escondida, foi onde ela confirmou aqui o vértice. E aqui começa a entrar a rejeição, né? Na faixa desse número inteiro, justamente os R$ 23, foi esse movimento aqui, 17,90. Semana, olha. Uma reversão aqui, clara, né? No Golfo de Baixa. No entanto, né, ela só vai confirmar isso aqui, a reversão em 21 mesmo, né, porque por enquanto ela tem mais um teste, mas é a primeira tentativa aqui do papel. Não confirma ainda maior movimento aqui, deixa eu apagar esse monte de linha aqui, para a Klabin, que a gente vê aqui no histograma, né, OBV. Então, ela volta aqui, o caminho é 21. Mas, né, essa reversão só acontece se ela perder mesmo esse vértice, né? Ainda tem aqui até, na verdade, 20,50, né? Ela volta em 21, mas é em R$ 20,50, né? Que ela confirma aí a reversão, né? E sabe voltar a 17 outra vez. Porque aqui, se a gente olhar aqui o candle do final de março, né? Foi aqui que Klabin confirmou 25. Então, o caminho para ela, né, é ainda testar a abertura do fim de março, né, que é R$ 25,05. Então, é aqui que ela vai ampliar movimento ainda. Então, ela pode vir a 21,
para terminar essa recuperação, né? Porque por simetria, ó, ela faz o teste 21 e vem para o fim de março, né? A barra grande aqui, abertura 25 ainda. Agora, se perder os 20,50, aí é que a gente tem um retorno aqui nos 17. A mínima do ano dela é 17,50, né? Foi o movimento de julho, ela se aproximou em setembro, 17,63. E aí, né? Se ela perder essa mínima, o caminho está aqui, abril 2020. Ainda tem a faixa. Na verdade, não, né? R$ 15. Aí o caminho é R$ 15, porque foi zona muito testada aí em junho de 2016, depois maio de 2019, né, 2020, que é pandemia, onde entrou pressão, bastante pressão de compra também, que foi o que segurou ela, né, para não testar essa longa sombra. E aí, se perder os 17,50, vem a 15. Mas aqui o caminho para Klabin, olha, é o movimento de março, né? Então, ela ainda vai terminar aqui, esse fundo duplo, né? Ela vai terminar em 25 ainda. Klabin, Suzano Vale, né? CDC e Duque Pets, mais destaques aí também. Ah, outro destaque que eu também mostrei, né? Foi a Taurus. Para quem ficava me gozando aí, né? Quando eu falava Taurus 13,50, né? Ela bateu aí na última semana, né? Foi aqui a sexta-feira, né? Confirmou aqui os 13,50, na verdade foi a 13,31. Então, aqui, por enquanto, a gente tem a resistência dos R$ 15, né? Uma pressão de venda aqui. Ah, mais um teste nesses 13,50 até o papel confirmar, porque a gente vê continuação. OBV não confirma os repiques. Muita gente gozou pra caramba, né? Ou seja, dor de cotovelo, né? Ela acabou voltando em R$ 20, que foi em agosto, né? Mas aí é que um micro pivô para cumprir os 13,50, né? Testou já também a mínima de 2021, que estava próximo dos 14, e eu falei os 13,50 porque, né, o vazio até a média de 200 que tem aqui a Taurus. Na verdade, né, a gente ainda tem suporte aqui no gap, de 30 de novembro de 2020, a barra é grande, né, tá aqui 12,62 abertura, então, aqui ela ainda pode vir a 12,50 ou mais, né? Vamos adiantar aqui Vamos vendo aqui que Taurus voltou na abertura, né, da semana anterior, chegou a se aproximar, a abertura 15,31, mas ela parou nos 15. Então, ela ainda vai voltar nos 13,50 mais uma vez, podendo renovar a mínima, né? Em 12,60. Aliás, 12,50. Então, vendo essa longa sombra aqui, outubro de 2018, a máxima é 11,25. Então, vamos botar aqui 11,50. Quer dizer, a Taurus ainda pode voltar aqui, né? Mesmo porque a gente tem barra grande também, apesar de ter neutralizado essa sombra com esse movimento aqui de novembro de 2020, o papel ainda pode, né, recuar mais. Ela cumpriu aqui o topo duplo, né? Que o 25 não furou esses R$ 25. Ela deu o gatilho aqui em maio desse ano, né? Fez o primeiro movimento em junho, mas só confirmou em agosto mesmo, porque ela ainda voltou aqui. Então, agora nós temos 12,50 para renovar a mínima, né, para Taurus, a gente pode dizer, para entrar maior pressão de compra ali, para tentar maior recuperação, né? Porque aqui, olha, os 16, né, enquanto ela estiver abaixo dos 16, não consegue maior recuperação.
Então, a Taurus ainda pode se afundar mais, gente. Quando houve aquela história de dividendos, que a Taurus vai pagar dividendos, Taurus é 50. Quem disse que Taurus era 50 só esqueceu dos 13 antes, né? Ou quem sabe, né? 12,50 agora, porque para mim ela vem aqui. Barra Grande, né? Do final de novembro e a zona do gap que não fechou, não foi fechada. Então, para mim, Taurus ainda renova nos 12,50, ainda vai testar a média aqui, porque ela ainda não testou. Continuação, continuação. Ah, que Taurus vai pagar dividendos, que o povo se ilude muito com isso, né? Quando uma empresa vai pagar dividendos, não quer dizer muita coisa. Vai dizer muito, né, para quem já está há muito tempo posicionado, para quem já tem, né? E dependendo também de quanto é que a pessoa tem, né? O volume de ações que a pessoa tem, de quantas ações que a pessoa tem. Porque há um prazo, né, para a empresa vai pagar dividendos, mas há um prazo para você entrar para ter direito a esse dividendo. Isso não quer dizer nada. E, enfim, né? Mas isso é dor de cotovelo, né? Porque eu sou mulher, ou seja, e só quem comenta, né? Quem vai falar besteira é homem, para você ver, né? Dor de cotovelo, tipo, a mulher não sabe nada, não entende nada. Pronto. O fato é que o papel veio aos 13,50 e ainda pode renovar aqui embaixo nos 12,50, continuação aí também com o OBV. Então, abaixo dos 16, Taurus não consegue, não tem grande força. Vai continuar renovando o mínimo. Vamos olhar utilidade pública, né, saneamento, SAPRE 11. Olha aí, ó. Ela até avançou aqui, né? Que foi o movimento aqui, ela deu gatilho início de outubro, né? Veio a 20, novembro reverteu, que foi aqui 4 de novembro. Muito papel reverteu no início de novembro. 4,64 e aí começou, né? 17,50 é um suporte importante aqui para o papel, mas até então a mínima de Sanepar era 16,83, né? Ou seja, a faixa dos 17. Tenho aqui, ó, janeiro desse ano. Deixa eu até tirar esse 17,50. É 17 aqui o principal suporte. Movimento de janeiro, a mínima é 17. Então, ela testou aqui, inclusive renovou, né? Em setembro, 16,83. Por enquanto, né? Ela já foi a 16,70. E a zona de compra para a Sanepar ainda está aqui embaixo ainda. Mas, por enquanto, mesmo 16,70, ela ainda não confirmou aqui os R$ 17, né? É importante ressaltar aqui. Então, ela está dependendo do 2,17. Para mim, né, o que a gente vê continuação forte aqui para Sanepar, Barra Grande, né, de 2018. Então, a gente tem Sanepar em 14,50 ainda. Inclusive, 17, né, foi o movimento de estreia dela. É por isso que ela ainda está se segurando bem aqui. Então, agora, né, Sanepar pode voltar, como é zona muito importante, já foi muito testada, é o movimento aí quando o papel começou a ser cotado, né? Também foi o suporte dela de início, ela ainda pode reagir aqui mais uma vez. Ela está testando sombra, mas ainda não confirmou os R$ 17. Então, aqui, o que pode acontecer para a Sanepar? Para mim, ela vem a 16,50 na próxima semana, né, para começar a voltar para esse número inteiro. Porque mesmo que ela teste 16,50, o que vai me confirmar aqui, né, é semana e mês o rompimento. Então, aqui eu ainda preciso de mais uma barra grande, mais uma barra aí, né, de baixa aqui, para confirmar esse 17. Continuação forte na semana. Ela só vai refazer esse vazio, que neste caso é voltar a R$ 23, se ela confirmar aqui a faixa de 21,50 agora. Essa é a principal resistência para a Sanepar. Então, se ela perdeu os 17, o caminho, outubro de 2018, 14,50 aqui. Aliás,
A abertura da Barra Grande, né, é R$ 14. Então, caminha R$ 14 aqui para Sanepar. E que é a mínima histórica dela, né? É esse movimento de 2018, 13,81. Então, vem a 14, né? Facilmente. Vamos olhar a Sabesp, né? Que reagiu bem aí com a possibilidade de privatização, né? Andaram dizendo até que Sabesp, né, podia chegar aos R$ 100. Bom, Sabesp ainda não fechou o gap. Só que agora, rondando aí, né, o nome de Haddad, né, o nome dele rolando aí nas farras, não sei. Ela já, ela fez mínima aqui em 53,50, né, que foi o movimento da quinta-feira, mas para ela voltar a atuar nesse gap e fechar, né, que é voltar a R$ 50, só se perder os 53 ainda. Esse é o principal suporte, é a reversão acontece aqui para Sabesp. É só aqui. O gap foi muito grande, né? Então, por enquanto, né, o que ela vai construindo aqui, porque ela ainda não terminou com os repiques, o que ela vai construindo aqui é a possibilidade de um ombro, cabeça a ombro. E a neckline está aqui ainda. Então, o que ela está indicando aqui, por enquanto, né, que eu ainda não tenho reversão, só acontece aqui, é de mais um teste nesse 58. Ou seja, ela ainda vai construir esse segundo ombro, ela está construindo ainda. Então, atenção com Sabesp, né? Ela vai buscar mais uma recuperação aqui, né? Tentar os 58 no máximo. Agora, rompendo os 53, é onde ela vem a R$ 50 e fechar o gap aqui. Porque na semana, o movimento é de alta, no mês, idem, né? Porque ela atuou aqui numa zona de venda, né? Já se aproximando da máxima dela, que é 62, 68. Então, ela fez aqui 61, 69, né? Ficou bem abaixo desse número inteiro, mas atuando numa zona de venda. Então, ela volta a atuar aqui no 61,8, né? E o que depende disso é o 53. E aí a gente tem Sabesp nos R$ 50 como primeira tentativa ainda de reversão, né? Porque aqui, nesse 50%, em 49,50, aí é aquela descamba de vez, né? Para voltar a trabalhar o movimento aí de setembro. Ah, não sei, né? O mercado se move aí, né? Com essa situação fiscal agora, né? Com essa transição, os nomes aí para o próximo governo, houve essa situação com manteiga também, né? Foi onde o Ibovespa conseguiu a recuperação na quinta-feira, né? E para o mercado, né? O Haddad aí não é um nome tão forte, né? E grande relevância aí para a pasta, né? Da Fazenda, um discurso aí pró-expansão dos gastos públicos, né? E também é contrário às privatizações, né? Então, aqui tem que ter cuidado com o 53 para Sabesp, né? Vamos olhar Americanas, né? Outro destaque para o varejo. Na sexta-feira anunciou aí aumento de capital, né? No entanto, Americanas, né? A gente tem continuação forte. Ela testou a mínima da quinta-feira, né? Um 10 aqui, 33, ou seja, apesar disso, não confirmou os 10,50. Na semana, né? A gente vê continuação forte para Americanas. Agora vamos olhar o mês, né? Porque a gente tem um movimento aqui, um suporte, em 8,75. Então, agora, né, o caminho para Americanas, por enquanto a mínima do ano dela é 10,33, o caminho para Americanas é R$ 9. Esse movimento aqui de julho de 2016.
pode renovar aqui nos 9, porque ela deu o gatilho em junho, apesar da recuperação, né, de ter voltado na abertura, foi quando saiu notícia também, né, de troca aí de CEO, né, pela primeira vez, depois de tantos anos, foi essa notícia que saiu, e agora, né, ela vem ao movimento de 2016, né, a abertura aqui da reversão de julho foi 8,75, então ela pode testar aqui os R$ 9 agora. E aqui ela pode, né, começar a recuperação, voltar nessas 21 outra vez. Agora, a mínima histórica, né, do papel é junho de 2012. Mínima essa que é 4,26. Então, aqui a gente tem dezembro, aí começou 2022. Ela não confirmou 31. Foi o primeiro gatilho. Corrigiu, né, a 14. Recuperou em 21. Agora vai continuar. Então, aqui o movimento para ela, né, é acima de 24 ainda, para começar a melhorar a situação. Reversão do movimento está aqui em cima, né, que é a máxima do ano, 36 e 35. E reversão da tendência está aqui em cima ainda. Então, tá bem complicado aí para Americanas, né? Para mim, vai a 9. Pode renovar a mínima do ano, agora em R$ 9, no movimento ali de junho de 2016. Quer dizer, a melhora aí, né, para o varejo, para consumo, né, tecnologia, vai depender muito aí da política monetária americana. Que eles vão continuar, né, situação que mesmo assim eles não vão conseguir grande progresso, porque a situação deles, né, a dívida dos Estados Unidos é impagável, que está surreal. Então, assim, nem sei, né, eles conseguiram quebrar os Estados Unidos, né, Powell, Janet Yellen e, e a Pelosi também, né, que é outra que não ajuda muito, né. Aliás, Pelosi não, o Biden, surgiu o nome dessa mulher, né? Mas essa é outra, ela e o marido, né? Sacam dinheiro assim com favorecimento aí, né? Com informações aí, ganharam muito dinheiro aí com a Microsoft, né? Com a Micron, né? Com informações, né? Opções, embolsaram muito aí. Então foi o tripé, né? Biden, Powell e Janet Yellen, né? Quebrar os Estados Unidos e o resto do mundo também. A MER 3, né? Então tá aqui a possibilidade, R$ 9, né? Nem preciso mostrar trimestre, que foi uma bosta. Terminar aqui. Essa também se enterrou, né? Soja 3, boa safra. O trimestre, né? Também o prejuízo aí para o papel. Vocês acham que não tenho aqui? Não tenho aqui, não. Então, ela acabou formando aqui 12,50, né? Mas o vértice do topo duplo, R$ 12, que ela confirmou aí, né? Na, na quarta-feira. 13,67, né? Então, muita pressão vendedora aqui, confirmou. Voltou, né? Era para voltar aqui nos R$ 10, né? Voltou, inclusive renovou, fez mínimo em 9,90, né? Não confirmou esse número inteiro ainda. Continuação para boa safra. Semana, né? A mínima dela, que é 10,05, ou seja, R$ 10. Renovou a mínima do ano, por enquanto, 9,90, mas não confirmou esses R$ 10. Ah, na verdade, não, né? Apesar de ter ficado abaixo do número inteiro aqui, mas suporte R$ 10. Essa é a mínima do ano no papel.
Boa Safra, né? Começou na Bolsa há pouco tempo, foi abril de 2021. Se formar fundo duplo, né? Só confirma aqui em cima, 13,50. Aliás, né? Eu havia marcado os 13,85 porque é o nível de abertura dela, né? Quando começou a ser cotada. Então, aqui, se for fundo duplo, ela só confirma em 14 ainda. Tá aqui. Tá bem longe ainda, porque aqui, né, em 12,50, antes dos 13 reais ainda há forte resistência aqui para o papel. Então, como já houve essa descarga, apesar de que também ainda não quer dizer nada, que ela ainda pode renovar mínimo, mas aqui, né, as médias se cruzaram, me dando uma continuação, né, nesses 12 reais, e o ABV também. Só que como ela está numa zona importante, além do número inteiro, Boa Safra pode tentar os 11 reais, né? Ela pode voltar em 11 reais aí na próxima semana. Ela ainda pode testar os 10, né? Formar o fundo duplo, para vir a 11 para a próxima semana. Ainda pode fazer mais um teste nos 10 porque ela está deixando sombra. A pressão compradora aqui não é suficiente. Vai ser suficiente acima dos 12 reais, claro. E o mês, né? O mês, por enquanto, é 19,22. Só BV despencando aqui, mas a barra é grande, né? Então, sempre há um retorno na abertura dela. Por enquanto, a gente tem a primeira tentativa em 11 reais aí para a próxima semana, né? Pro papel. Bem ruim aí, hein? BTG. Na sexta-feira anunciou o lançamento de plataforma, né, de investimentos no Chile, mas não subiu tanto, né? Foi em 47. Aliás, os bancos não deram tanto suporte assim para o Ibovespa, né? Na parte da tarde, fecharam com ligeira alta, né? Sem grande movimento. Aqui na quinta-feira, né, onde houve a reação aí no fim do dia, fechou com, já fechou com ligeira queda, né? Um falso pin-bar, ou seja, né? Tentou a abertura dessa barra grande aqui da quarta, né? Que, voltando aí do feriado, né? Aqui os 26 reais, mas ela pode terminar o movimento aí na próxima semana, né? O papel pode terminar o movimento, voltar na abertura dessa barra grande aqui, né? A abertura é essa, né? 26,38. Então, vai se aproximar, tentar se aproximar dos 27 aqui na próxima semana. O que a gente vê aqui, por enquanto, é um micro pivô de alta, para tentar aqui o número inteiro. Porque está deixando sombra, então faz mais um teste, né, e vem aqui a barra grande. Por enquanto, né, pressão vendedora aqui para BPAC. O papel formou um pivô de alta aqui em 21, né, foi o movimento de julho, ainda não confirmou esse pivô, porque o vértice dele está aqui em 28. Ainda não confirmou, não. Apesar do teste, ainda não. Importante dizer, né? Ó, reverteu aqui no início de novembro, na primeira semana do mês. Então, a mínima da última semana foi R$ 23, cravado, né? Então, como vai entrando pressão de compra, PEPAC 11 pode voltar aqui para definir movimento. Ainda não tem grande força, né? Então, o repique vai ser pequeno, limite 28. Ó, pivô, mas ela ainda não confirmou esse pivô de alta, não. Porque o caminho para ela aqui são as sombras, né? 32 ainda para BPAC 11. Se confirmar os 28. Agora, se não confirmar, BPAC 11 vai voltar aqui para o início do ano. Abertura 20,80. Então, vai voltar aqui a, a atuar nos 21 reais. Isso aqui.
A mínima do ano, né, o movimento de janeiro mesmo, que é 18,03, né? Então, o principal suporte aqui é R$ 18 para o papel. Se perder, BPAC 11 tem a barra grande de junho de 2020, abertura em 12,21. Então, a gente tem BPAC 11 em 12,50. Porque nem sempre o papel chega, né, na abertura dessa barra. Por quê? Porque antes a gente tem sempre uma zona de força. E nesse caso aqui é os 12,50. Agosto de 2019, né, máxima aqui nos 17 também. Então, é o principal suporte aqui na verdade, a mínima do ano é 18, né? Mas o R$ 17 aqui é que vai fazer diferença, porque a gente tem essa máxima, essa longa sombra aqui. Então, aqui pode entrar a pressão de compra. Então, é só em 17, né, que volta aqui nessa barra grande de junho de 2020. Por enquanto, o caminho é 21, se não ampliar movimento aqui além dos 28. Então, é para cá que o papel volta, né? Porque aqui é a zona de decisão para 32, né? É a máxima histórica de BPAC 11, 32,73. Aqui eu ainda não tenho reversão, sinal de alta, porque provavelmente vai haver mais um teste aqui nesse vértice.